Olá a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para uma nova experiência. É parte do workshop número 3 do Plano Decenal de Eficiência Energética, contratado pelo Procel Eletrobras para que a IX desenvolvesse a proposta do PDF. E nós estamos tentando fazer uma nova formatação em que estamos apresentando inicialmente, em 2 vídeos, os conteúdos básicos que permitirão uma melhor compreensão do workshop que se dará proximamente, será anunciado, onde serão apresentadas as propostas, o plano de ação e estarão abertos para debate do público. Para relembrar, o nosso plano decenal, este trabalho, é constituído de 11 produtos, destacando-se aqui o 2 que já foi feito, que um diagnóstico das ações existentes, depois proposta de ações transversais, propostas para o setor público, especificamente iluminação pública e saneamento, e este produto, que é o produto 5, que é a proposta de novas ações no setor de edificações. Vai ser seguindo a este, teremos transporte, depois setor industrial, e depois seguirão outros produtos complementares, dando origem, completando o Plano Decenal de Eficiência Energética, PDF propriamente dito. Edificações, setor, né, como está sendo chamado, na verdade é um conceito mal definido. E quando se falha na definição do conceito, não se pode ter um bom levantamento de dados. E não existe modelo de planejamento bom sem bons dados. O modelo é tão bom quanto bons são os seus dados. Este talvez seja o maior desafio para o setor de planejamento energético, notadamente de eficiência energética, porque edificações está passando por uma revolução. Edificações, vamos tentar contextualizar aqui o que nós chamamos de edificações. Edificações são aquelas construções predominantemente ocupadas pelo homem, para uso antrópico. Então, quando nós pegamos a indústria, um galpão, ele é uma edificação, mas ele se classifica dentro do setor industrial. Nós estamos olhando aqui comércio, serviços e residências e administração pública, fundamentalmente. A urbanização crescente, nós vamos ver hoje, o Brasil hoje tem 85% da população vivendo na área urbana. Nós temos 32% vivendo em 48 cidades acima de 500 mil habitantes. É uma urbanização crescente e que leva a uma construção maior para de edificações para esses fins, comércio, serviço, residência e administração pública. Isso é natural. Isto faz com que no mundo se vislumbre, no mundo hoje, dentro desta visão, nós temos praticamente 1/3 da energia total consumida em edificações, 1/3 em transporte, 1/3 em indústria. Nós vamos observar isto no Brasil, ainda é bem distinto, como nós veremos a seguir. Mas, voltando à questão da classificação, nós temos no Balanço Energético Nacional um tipo de classificação que não trata de edificações, trata de residência, mas mistura os outros conceitos, e o que cria uma dificuldade para planejamento. Nós temos no Anuário Estatístico de Energia Elétrica da EPE um tratamento já mais desagregado, mas é só para energia elétrica. E muitos poderão dizer, bom, mas em edificações isso é o vetor energético que se tem. Não, vamos pegar nos Estados Unidos, a presença do gás é muito grande, e no Brasil, nós vamos apresentar, pode acontecer uma explosão de uso de gás, explosão no bom sentido, do uso do gás em edificações. Nós temos classificação importante, mais detalhada, em alguns municípios, por tipo de edificação, por uso da edificação, tamanho, como é o caso da cidade de São Paulo, que nós vamos apresentar, que é uma estatística muito boa. Infelizmente, não existe uma padronização única e uma disponibilização homogênea dessa informação, que é muito importante para o planejamento, principalmente da eficiência energética. Um outro exemplo é a classificação do Nacional de Atividades Econômicas, o chamado CNAE. É mais desagregado e, infelizmente, não é muito concatenado, não é concatenado com as classificações do setor energético, criando muita dificuldade de projeção, porque a projeção, o vínculo entre a atividade econômica e certos parâmetros técnicos das edificações e outras atividades é muito importante para termos projeções, notadamente aquelas de mais longo prazo.
Como exemplo, eu tinha dito já, uma classificação de edificações de São Paulo, né? Aí está. É uma classificação baseada em padrão da edificação, no tamanho da edificação e no uso específico, né? Se é garagem, se é residencial, é escola. Isso é muito melhor, porque nós poderemos associar o perfil de consumo à área construída e daí fazer projeções de consumo e de eficiência energética. Nos Estados Unidos, isso é bastante bem tratado pela Autoridade de Informações Energéticas, a EIA, né? Ela tem um tratamento, uma estatística, faz levantamentos periódicos com base nessa estatística, o que permite projeções muito mais adequadas. Se nós olharmos aquilo que eu já havia dito, o comportamento do consumo de edificações no Brasil, nós ainda vemos que ele está muito aquém do consumo no setor de transportes, no setor industrial. Observando aqui do lado do consumo energético total, nós vemos um pequeno crescimento das edificações, está ali em azul, enquanto a indústria está caindo fortemente. A indústria está caindo por causa de um processo de desindustrialização do país, mas também por uma mudança tecnológica bastante acentuada. E, infelizmente, o transporte está crescendo, o que não deveria acontecer no mundo. Isso já não acontece mais de maneira geral. Como eu disse, está ficando mais ou menos um terço, um terço, um terço. O que nós observamos aí? Há um enorme potencial de crescimento do setor edificações, se nós olharmos comparativamente ao resto do mundo, e ainda maior quando comparamos com economias mais desenvolvidas. Em energia elétrica, nós já sabemos que edificações têm um papel muito relevante e já ultrapassa 50%, como pode ser visto também nesse slide. Nós estudando o caso de São Paulo, como dissemos, tem uma boa classificação de edificações, nós observamos uma coisa interessante que deu origem a propostas novas que nós vamos fazer na parte de eficiência energética. Nós vimos que, mesmo com a crise econômica, houve um aumento persistente, quase que constante, da área construída de edificações dedicadas ao uso antrópico. Entretanto, o consumo de energia elétrica sofreu fortemente, ele que vinha com uma correlação bastante acentuada, crescendo mais, a taxas maiores que a própria edificação, por causa da eletrificação das edificações, ele tem uma queda muito forte com a crise e depois cresce de maneira mais lenta. Isso aí é bastante interessante, mostrando o quão que a energia elétrica já começa a pesar na renda do consumidor, né? Entretanto, quando nós vamos olhar o gás, nós vemos que o comportamento é distinto. Ele vinha crescendo mais que a área construída, mas sentiu também a crise de 2012, mas logo retomou e com crescimento bastante acentuado, semelhante ao anterior. O que isso acontece? Por que isso aconteceu em São Paulo? Porque São Paulo tem algumas condições interessantes, né? As condições interessantes de São Paulo por exemplo, a verticalização e a ampla rede de distribuição de gás, né, canalizado. Isso é bastante importante, poucas cidades têm isso. E o que nós vemos? Nós vemos que o aumento da oferta de gás, que está planejada com o gás do pré-sal, ele pode mudar muito o cenário das edificações, levando o gás a estar mais presentes nas edificações. Isto é bastante interessante e, por isso, nós temos que cuidar para ser eficiente, para que a expansão, essa penetração do gás seja eficiente, né? A verticalização, como nós falamos, que é uma característica da urbanização dos tempos modernos, né? Ela facilita algumas coisas. Facilita, por exemplo, a digitalização, uma ação muito importante de eficiência energética que, quando colocada em condomínios verticais, principalmente em serviços e comércio, ela tem maior penetração, como está acontecendo no Brasil. Ela facilita, como eu já disse, a expansão do gás natural. Você precisa expandir menos a rede para alcançar mais pontos consumidores, maior volume de consumo. É também um outro potencial importante que é tratado nesse produto, o potencial de cogeração para edificações. Cogeração
fundamentalmente voltada à produção de frio e eletricidade e alguma produção de calor. É muito importante, existe um potencial significativo em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, suas áreas metropolitanas, e outras no Nordeste principalmente, né? Nós temos que, para avançar neste planejamento, para conseguirmos perceber essas novas tendências e mapear o impacto das novas tecnologias, temos que ter informação. E isso é uma carência fundamental, passa por classificação sólida, uniformizada, mais detalhada, levantamentos sistemáticos e isto regionalizados com atributos que levem em consideração as características próprias de clima, de tipo de edificações, etc., né? Aí sim poderemos fazer propostas concretas, mais próximas da realidade, da eficiência energética, assim como, o que é muito importante, monitorar estes efeitos. É isso que nós tínhamos para apresentar nessa introdução desse produto Edificações. Vamos ter agora a parte, a experiência internacional, apresentada por vários colegas aqui da X Estudos e Projetos, e espero que tenhamos criado a curiosidade em vocês para continuar assistindo os nossos vídeos, este aqui o próximo que virá, e participar do nosso workshop. O levantamento da experiência internacional no contexto do Produto 5 aborda políticas e mecanismos relacionados à eficiência energética nas edificações, considerando os subsetores residencial, comercial, serviços e poder público. Entre as experiências estão as leis que tratam de eficiência energética para o setor, os códigos de energia aplicados à construção, os padrões de desempenho energético, programas de etiquetagem e certificação energética para edifícios, iniciativas que envolvem financiamento de tecnologias para edificações, sistemas de cogeração para edificações, entre outros. Bom, o objetivo desse levantamento é usar essas experiências como referência na etapa de identificação dos prontos de aprimoramento das políticas e programas existentes no contexto brasileiro e na etapa de proposição de novas ações para o setor, como é o objetivo desse PDF. Bem, a Agência Internacional de Energia, em seu relatório Eficiência Energética 2018, faz alguns destaques para o setor, considerando o cenário mundial. Por exemplo, aponta que os edifícios estão se tornando mais eficientes, mas as políticas de conservação de energia precisam ser mais abrangentes. Identifica também que as principais políticas têm sido os códigos de energias aplicados à construção e os padrões de eletrodomésticos, que juntos foram responsáveis por evitar 10% do consumo de energia no setor em 2017. No entanto, ressalto que a cobertura dessas políticas é bastante variável. 2 em cada 3 países não possuem códigos obrigatórios e 60% do uso de energia em aparelhos não é coberto por normas. A agência ainda estima que a oportunidade de melhorar a eficiência por unidade de área útil é aproximadamente 40% em 2040, destacando que esses ganhos poderão ser alcançados apenas com ações políticas voltadas para o setor, considerando os edifícios novos e os já existentes. Ainda no contexto do cenário internacional geral, alguns instrumentos de classificação avaliam os avanços dos países em eficiência energética, incluindo algumas análises para o setor de edificações. Entre eles está o RISE, que é elaborado pelo Banco Mundial, avaliando especificamente o avanço nos códigos de energias aplicados à construção. E também o Ranking Internacional de Eficiência Energética, elaborado pelo AC3E, que avalia, além dos códigos de energia, os padrões e etiquetagem de aparelhos e equipamentos, políticas de retrofit, certificação energética de edificações, entre outros parâmetros. Aqui temos os resultados do ranqueamento do RISE 2017 e do AC3E 2018. No primeiro, o Brasil ocupa a 52ª colocação, numa avaliação para 132 países. Nas primeiras colocações, Irlanda, Romênia, Reino Unido, Alemanha, Grécia, Portugal e Estados Unidos. Já no AC3E 2018, o Brasil ocupa a 18ª colocação, uma avaliação para 25 países. Nas primeiras colocações, Espanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e China. Olá pessoal, então agora nós vamos falar de forma mais detalhada sobre essa experiência internacional. Para isso a gente escolheu 3 locais que implementam e implementaram de forma com muito sucesso os seus programas de eficiência energética em edificações. São os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. Para cada um deles nós vamos falar sobre a governança, sobre as regras que são impostas, o aparato institucional. Vamos mostrar também exemplos de sucesso, como são os procedimentos, né? E
dizer quais as barreiras que eles enfrentaram e as facilidades. Nós vamos começar então com os Estados Unidos. O governo federal ele é representado por dois órgãos muito importantes, o DOE, que é o Departamento de Energia, e a EPA, que é uma agência de proteção ambiental. É muito interessante essa união entre energia e meio ambiente, foi um caso de sucesso nos Estados Unidos. Lá também os governos locais atuam de forma independente, mas criando regras de âmbito regional, certo? Sempre apoiados pelo governo federal. No caso do DOE, do Departamento de Energia, ele que cuida da parte técnica, ele vai fazer o regramento técnico, né? Então ele vai estabelecer padrões mínimos de eficiência energética, ele vai ditar normas e procedimentos para os códigos de energia das edificações e ele também vai desenvolver estratégias para implementar novas tecnologias, ele incentiva pesquisa, etc. Ele cuida da parte técnica. No caso da EPA, da Agência de Proteção Ambiental, ela cuida da parte de implementação das ações. Enquanto o DOE faz a norma, a EPA implementa essa ação. Eles também, em parceria com o DOE, cuidam do programa chamado Energy Star, que é um programa voluntário de certificação e etiquetagem de uma série grande de eletrodoméstico, eletroeletrônico, material de construção, tudo que envolve a eficiência energética nas edificações. Existem também redes locais de atuação, mas sempre para nível regional. Mas para que isso dê certo, a gente precisa criar normas, procedimentos, e essas normas e procedimentos precisam ser regulamentados por uma diversidade de leis. A gente escolheu 4 aí que são muito interessantes. São leis que tratam da política energética, da segurança energética, a parte de investimentos e uma lei que cuida da atualização da eficiência energética dos equipamentos e materiais. Para isso, então, foram criados diversos padrões de normas que disciplinam e regulamentam, né, a parte da eficiência energética. Um exemplo é o padrão 90.1, que é criado para a área de ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Estabelece, por exemplo, espessura de isolamento, material adequado para uma parede, etc., para funcionar bem a parte de ar-condicionado. Existe também um código muito importante, que é o Código Internacional de Conservação de Energia, que disciplina toda a parte de eficiência energética. Os governos locais têm liberdade para adaptar esses códigos de acordo com as suas particularidades. Tem região dos Estados Unidos que é mais quente, tem um local que é mais frio, então eles aproveitam o Código Federal e fazem as suas adaptações locais, tá certo? Isso a gente chama de extensão do código, né? Agora, mesmo sendo um código local, quem tem a obrigação de cumprir isso são os engenheiros, né? Os projetistas ou os construtores das edificações. Também existem programas de selos, etiquetagens que fazem a certificação. Um deles, a gente já comentou, é o Energy Star. Ele é um programa de muito sucesso. A gente pode usar uma plataforma online, enviar dados, né, de consumo, tipo de ocupação do meu apartamento ou da minha casa, do meu edifício, áreas, etc. Isso é automaticamente implementado. E o que você faz? Você recebe uma nota. Dependendo dessa nota, você pode pedir para ser certificado. Então, o seu prédio ele tem que passar pelo crivo de um profissional habilitado e você recebe essa pontuação. É muito interessante porque lá os profissionais que cuidam do projeto e da construção das edificações são os responsáveis em seguir, acompanhar essas normas e códigos. Uma coisa que deu muito certo é a aplicação de sistemas de cogeração em edificações. No país existem um número muito grande, mais de 2.500 sistemas instalados em edifícios comerciais, prédios de apartamento, prédios públicos, que chega a 11,5 gigawatts de capacidade.
quase sempre usando o gás natural. A maioria dessas instalações, devido, claro, à questão do clima, né, eles já estão mais acostumados com calefação, a necessidade por causa do frio. Aquela região norte dos Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey, e ali é usado com muito sucesso. Mas nem tudo é perfeito, né? É lógico que surgem barreiras. Uma das dificuldades é que essas ações são tomadas em nível estadual ou local. E por isso surgem dificuldade de mão de obra, capacitação do pessoal, um departamento bem montado para fiscalização, a capacitação periódica, né? Então, o DOI tenta oferecer cursos de capacitação, as empresas privadas também fazem isso. Já como exemplo de sucesso, de boa prática, a gente pode destacar o programa Energy Star. Ele é de muito sucesso, ele conseguiu uma penetração muito grande e ele é utilizado até como uma certificação para o LEED, que é um outro selo verde. Hoje, os incentivos fiscais também têm um papel preponderante. Eles impulsionam o construtor e o proprietário a ir além dos requisitos mínimos exigidos pelas normas. É uma coisa interessante, né? Até eu falei que a implementação local ela oferecia dificuldade, mas por outro lado, ela facilita que eu adote algumas medidas. Por quê? Às vezes uma coisa é meio complicada no nível político e tal, e se você faz isso numa cidade ou num estado, e isso dá certo, você consegue convencer mais facilmente as pessoas, eu consigo depois replicar e passar isso para um nível estadual ou até mesmo federal. Um outro programa que foi muito bem identificado, né, que deu muito certo, é o programa realmente de cogeração. No estado de Nova York, ele é de muito sucesso. Eles criaram uma espécie de um catálogo, né? Eles juntaram vários fornecedores que foram certificados, fabricantes de equipamento, e eles montaram uma espécie de um catálogo com equipamentos já modularizados, instalados em container ou em caixas fechadas, para montar sistemas de cogeração de forma modular. Então você vai aumentando e eles, olha que interessante, são responsáveis pelo projeto e garantem a manutenção durante 5 anos. Com isso, houve uma melhoria, né, da confiança que o proprietário ou o dono de um edifício tal tinha com o fabricante de equipamento. Isso aí gerou um aumento muito grande na quantidade de instalações de cogeração. Como lições aprendidas da experiência norte-americana, a gente tem o quê? Que a gente tem a necessidade, é muito importante fazer a revisão periódica desses códigos, para que a gente acompanhe a evolução tecnológica dos equipamentos, né, e dos materiais. Mas com essa atualização constante, a gente começa a ter códigos complexos, então a gente precisa sempre ter treinamento e capacitação. Uma outra experiência muito interessante que serve como lição para a gente é a experiência de Nova York. Um modelo que eles utilizaram para implementar os sistemas de cogeração pode ser replicado e é de muito sucesso. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho da experiência do Reino Unido. No Reino Unido, eles têm o Departamento de Negócios e Energia, né? É um órgão federal, é ele que cuida das ações de eficiência energética nas edificações. Lá também existe a atuação do governo local, dos estados, né, que tem a responsabilidade de orientar mais diretamente o público e os proprietários dos edifícios. Da mesma forma, eles também têm, né, regulamentos para a construção que estabelecem padrões de desempenho energético, principalmente voltados na parte de emissão de carbono, né? Hoje é uma preocupação muito grande. Em caso de não cumprimento dessas normas, os governos locais podem processar os proprietários aplicando multas e tal. E esses padrões e normas são sempre revisados para quê? Procurando a evolução e visando padrões cada vez mais rigorosos. A avaliação da conformidade, né, do padrão, ele é feito avaliando-se a emissão em quilo de carbono por metro quadrado, por exemplo, de área de um edifício.
a taxa de emissão desse edifício tem que ser menor ou igual à taxa meta, que foi padronizada, né? Com isso, a gente pode atualizar periodicamente, buscando tornar os padrões cada vez mais rigorosos. Existem, então, procedimentos de avaliação padrão para os edifícios residenciais e eles também entregam, que a gente chama EPCs, né? São certificados de desempenho, tá certo? De performance energética. Essa classificação permite você comparar diversos edifícios e quanto menor, né, for o seu consumo, melhor vai ser a sua classificação, pois menores seriam as suas emissões de carbono. Existe uma modelagem aplicada no Reino Unido que é chamada CBAM. Ela é uma modelagem simplificada para a energia predial. Esses indicadores levam em conta a geometria, o tipo de parede, o material de construção, orientação, etc. Porque lá é muito importante a parte da calefação, mas também leva-se em conta iluminação, etc. E com isso você pode integrar cogeração, energia fotovoltaica, energia eólica, etc. É muito interessante. Esses cálculos do CBAM também são utilizados para a emissão do certificado de performance energética, o EPC. Falando nesses EPCs, eles são obrigatórios para as edificações residenciais e não residenciais e é válido por 10 anos. Elas são classificadas, né? Existe uma listinha de uma escala A até G, é muito parecido com a nossa classificação, e eles são registrados, armazenados, isso fica tudo num arquivo só, e eles são disponibilizados, eles são transparentes, a gente pode sempre fazer comparações, isso possibilita muito a evolução dos nossos edifícios, né? Todo equipamento de ar-condicionado acima de 12 kW tem que ser certificado e isso recebe uma licença que é válida por 5 anos. Os prédios públicos que têm áreas maiores que 250 metros também têm que ser certificados, eles recebem o certificado de energia. As EPCs, elas têm que ser avaliadas e elas são avalizadas por uma pessoa que tenha uma certificação, ele tem que ser acreditado por um órgão de desempenho energético. Aí então a gente está vendo exemplos de certificados, né, de etiquetas de EPCs. Uma para o setor residencial, outra que é para o setor não residencial, é o comercial geralmente, né? E outra, uma EPC, que ela muda o nome, ela tem o nome de DEC. Essas etiquetas, elas são muito claras, elas mostram de uma forma muito fácil, né, da gente ver como é que aquele prédio está em relação à eficiência energética. No Reino Unido, também devido à característica de clima, né, eles já têm uma tradição em usar sistemas de calefação, quer dizer, sistema de aquecimento. Isso então facilitou também a implementação de sistemas de cogeração. O Departamento de Negócio e Energia, ele apoia essa implementação e visa promover a cogeração de alta eficiência. Existem mais de 1000 edifícios com sistemas individuais de cogeração, que representam uma capacidade instalada bastante grande. Eles têm pequenos, né, vamos falar, mini sistemas de aquecimento distrital. Você faz um sistema utilizando cogeração para atender aquecimento ou refrigeração em um prédio de apartamentos, por exemplo. Tudo isso vem facilitar e aumentar a eficiência energética dos edifícios. É claro, né, que existem barreiras para implementar essas medidas. A gente percebeu que essa taxa de implementação de medidas de eficiência energética diminuiu um pouquinho agora, de 2013 para 2018. Outra barreira é que alguns estudos de EPC carecem de, vamos dizer, validade. Pode ser que eles não estejam muito confiáveis, então eles precisam ser refeitos. Nós mostramos barreiras, mas existem coisas boas, né? Boas práticas. No Reino Unido, eles adotam requisitos de desempenho energético que são obrigatórios para as construções e que são atualizados periodicamente. E isso proporciona ganhos de eficiência energética ao longo do tempo. Existem também padrões de desempenho mínimos obrigatórios para edificações novas e antigas. Quer dizer,
os números de EPCs que foram registrados desde 2008, mais de 18 milhões de EPCs, que mostraram que grande parte dos edifícios são residenciais, 96%, e 10% desses edifícios são residências novas. Quer dizer, a gente tem um potencial ainda muito grande para aumentar a eficiência energética. No setor de cogeração, já são comuns barreiras como dificuldade de acesso, o financiamento é um pouco mais elevado, o baixo nível, às vezes, de capacitação das autoridades locais, porque é uma tecnologia um pouco mais elaborada, tal. Uma coisa interessante são os incentivos que são dados para a geração de calor utilizando fontes renováveis. Isso vem sendo implementado com muito sucesso e vem subsidiando os custos das instalações de cogeração. Como lição aprendida no Reino Unido, a gente pode ver que eles fizeram uma missão, né, de crescimento limpo, e isso visa diminuir até 50% do consumo de energia nas edificações num horizonte bastante otimista, até 2030. O Reino Unido já aposta em desempenhos mínimos e a gente está vendo que eles estão implementando melhorias em software. Um outro exemplo, né, de estratégia bem adotada, uma coisa que deu certo, é o sistema de cogeração de microsistemas de cogeração. São unidades de até 2 kW, microturbinas, tal, utilizando gás natural e que podem atender sistemas de calefação e ou sistemas de ar-condicionado, resfriamento, né? Eles têm um horizonte da faixa de 30 mil instalações credenciadas até 2030. Eles têm um outro plano também que vai fazer um incentivo de sistemas de cogeração com sistemas de até 50 kW, tá certo? Em que os geradores eles vão ter possibilidade de exportar energia e vão fazer troca de energia com a rede. É um sistema bastante interessante e viável economicamente. Uma outra lição muito legal é que eles estão adaptando sistemas de energia, né, sistemas distritais de aquecimento para a cogeração. Isso sempre aumenta a eficiência energética das edificações. Isso mostra que a gente pode atingir toda a comunidade fornecendo energia a baixo custo, com pouca emissão de gases, né? E ainda atraindo investimentos para a área. Por quê? Isso propicia um desenvolvimento localizado. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha. Também é um país que implementa medidas de muito sucesso e consegue resultados assim bastante expressivos. Na Alemanha, o governo federal ele tem a maior responsabilidade para implementar e ditar normas. E os estados ficam fazendo a parte da fiscalização, etc., né? E existem também instituições privadas que apoiam essas ações. O uso da energia nos edifícios ele é regulado segundo uma lei de conservação de energia e uma lei de aquecimento de energias renováveis. Essas duas leis elas dão as diretrizes e as responsabilidades, ditam normas e penalidades para quem não acompanha o que está escrito. Eles baixaram então uma portaria chamada Portaria de Economia de Energia, que é o primeiro código de construção do país baseado em desempenho. A partir de 2016, passou a vigorar a exigência de uma redução de 25% do consumo de energia primária e 20% de redução em perdas de energia por transferência de calor nas paredes dos edifícios, entendeu? Foram introduzidas novas normas para a emissão dos EPCs, como o certificado como existe no Reino Unido. Existem também obrigações quanto à divulgação e transparência dos dados energéticos dos edifícios. Isso é muito importante porque possibilita a comparação de diversos edifícios. Também se exige que as autoridades façam inspeções periódicas nas instalações de aquecimento e de ar-condicionado, sempre que elas forem maiores que 12 kW.
Na Alemanha também existe uma norma que cuida da reforma dos prédios. Quando a gente faz uma grande reforma, eu tenho que seguir padrões mínimos de desempenho energético. A envoltória, as paredes do prédio têm que atender normas de eficiência, não pode, né, o material ele tem que ser bem isolante, etc. A gente tem que acompanhar e fazer inspeções frequentes nos equipamentos de aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. Os códigos alemães eles são baseados no desempenho energético, considerando um edifício padrão de referência. Esse é o edifício bom. E então a gente pontua os demais usando esse padrão. Para as edificações não residenciais, na hora da construção, a exigência de um projeto bem feito e de grandes reformas tem que ser seguido, né? Já para os casos residenciais isso não precisa. Os elementos que a gente considera são principalmente a envoltória, quer dizer, transmissão de calor pelas paredes, tal, serviço de aquecimento, serviço de refrigeração ou ar-condicionado, iluminação e a parte de energia renovável. Os governos regionais, eles implementam esses códigos de energia com liberdade também, né, para aquela característica local. E depois, sempre seguindo as normas que forem implementadas pelo governo federal. Eles podem adotar códigos mais rigorosos, no caso local. No caso de não cumprimento, eles têm penalidades, são multados e podem até perder a licença de construção e ocupação. Na Alemanha, quem fornece os softwares para calcular a eficiência das edificações é o setor privado. E lá também foram adotados os certificados de desempenho energético, com validade de 10 anos e uma coisa interessante, esses certificados são feitos ou considerando a demanda de energia de uma edificação, demanda por área, ou então o consumo dessa edificação. Eles têm as etiquetas, né, apresentadas em modelos de cores, né, escala de cores, indo do verde, o bom, para o vermelho, o menos eficiente. Também adotando demanda ou consumo. Então, a gente consegue comparar um prédio com outro. Vocês estão vendo 4 tipos de etiquetas, de EPCs, né? Nós temos certificados de residências e certificados de prédios não residenciais. O primeiro deles é um certificado, um EPC de uma residência, considerando a demanda energética. O verde é o prédio ou a residência mais eficiente. O vermelho é o menos eficiente. Isso é igual para todos eles. A segunda etiqueta é um prédio residencial, porém considerando o consumo energético. A terceira etiqueta é de um prédio não residencial, considerando a demanda energética. E a quarta, de um prédio não residencial, considerando o consumo energético. Uma coisa muito interessante são os incentivos financeiros que o governo dá para os proprietários implementarem essas medidas. Os municípios também podem ter esses benefícios. É muito interessante, então, a forma com que isso é feito, porque facilita o investimento. Olha, só para vocês verem, em 2017 foram financiados cerca de 2 bilhões de euros e a maior parte disso foi utilizada em empréstimo com juro baixo, beneficiando cerca de 400 mil projetos, quer dizer, é uma abrangência bastante grande, né? E consegue atingir bastante edifícios. A Alemanha tem um dos códigos de construção de novos edifícios como sendo um dos mais rigorosos. Por outro lado, isso dificulta um pouco a fiscalização. Então, não existe um procedimento totalmente formalizado, claro, para fazer essa fiscalização. Isso gera uma certa dificuldade. Uma outra barreira também, né, uma outra dificuldade, é que o cumprimento dessas normas, desses padrões de eficiência, ainda não tem aquele mesmo valor, não foi valorizado como um código de segurança, por exemplo. Isso acontece também nos outros países. E como uma barreira, e o dinheiro sempre vai ser difícil, né, é a falta de financiamento e de capacitação de pessoal para instalação e teste. Bom, ainda como dificuldade, a gente pode citar que os EPCs eles não têm sido
transacionados junto quando o imóvel é vendido. Isso deveria acontecer. E os agentes apontam ainda que é difícil você comparar um EPC que foi feito antigo ou há mais tempo com um EPC usando o equipamento mais novo. Quer dizer, você tem alguma dificuldade de comparar esses dois certificados. Porque o EPC mais novo ele passou por revisão, equipamento novo, são outros parâmetros, né? Isso tem gerado alguma dificuldade. Um outro problema também do EPC é que quando a gente faz um EPC baseado na demanda ou na área de uma residência, eu não tenho muito jeito de levar em consideração o número de ocupantes daquela residência. Então isso gera alguma dificuldade na comparação. Nós apontamos dificuldades, mas claro que existem coisas boas. Como melhores práticas da Alemanha, a gente pode citar programas de capacitação que são muito bons, sistemas de etiquetagem, rotulagem voluntária que deram muito certo. E quando a gente fala de equipamento mecânico, os alemães são tops de linha. Eles são muito bons em engenharia e em desenvolver novos equipamentos. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o governo alemão está preparando uma nova lei, a Lei de Energia dos Edifícios, que vai consolidar e aglutinar todas essas normas e vai otimizar os resultados de eficiência energética para esses edifícios. O governo também reconhece o papel fundamental dos sistemas de cogeração aplicado às edificações e tem como meta para 2030, 2040 a instalação de muitos sistemas em edifícios. Com isso, o governo alemão espera uma redução significativa no consumo de energia. Espera-se alguma coisa em torno de 20% na demanda de calor dos edifícios e até de 80% na energia primária consumida em 2050. É bastante coisa. Considera-se também o avanço contínuo dos códigos de construção e esquemas de etiquetagem. Isso vai fornecer subsídios aos investimentos e orientação de serviços de consultoria para os consumidores. Avalia-se também que o desenvolvimento digital das instalações vai dar um impulso muito grande na eficiência energética das edificações. Finalizando, então, a gente tem como lição aprendida, nesses 3 países o quê? Principalmente a atualização dos códigos e normas de construção. A gente precisa ter isso sempre muito bem atualizado, porque os equipamentos avançam, a tecnologia avança e a gente precisa ter isso, claro, escrito no código. Isso tem que ser revisto sempre, com frequência. Uma outra coisa muito importante e que a gente viu nos 3 países foi a necessidade de capacitação dos agentes locais. A fiscalização é feita localmente e é onde geralmente eu tenho dificuldade de mão de obra, de capacitação. Então, frequentemente, eu vou ter que formar essa mão de obra para fazer a fiscalização e que isso seja feito de forma adequada e eficiente. Ainda em relação à experiência internacional, foram avaliados os aspectos relacionados aos sistemas de gestão de energia e a digitalização em edificações, e os impactos que eles proporcionam basicamente em 2 dimensões. A primeira é relacionada à mudança dos modos como nós nos relacionamos, percebemos e agimos em relação ao ambiente, proporcionado essencialmente pelo aumento do sensoriamento, a capacidade de comunicação, a intensificação da capacidade de comunicação que vem sido observada nos últimos tempos. Um outro aspecto também importante em relação à digitalização é a questão que ela pode proporcionar ganhos ao longo de toda as fases do ciclo de vida do projeto, podendo contribuir para cada uma delas de modos diferentes e potencializando a eficiência energética. Em relação às aplicações mais comuns da digitalização, podem ser destacados os benefícios relacionados aos sistemas de climatização e iluminação. Em sistemas de climatização, a utilização de termostatos inteligentes pode proporcionar ganhos energéticos de 10% para o aquecimento e 15% para a refrigeração, podendo chegar a 50% de economia em certas edificações. Já em relação à iluminação, a utilização de sistemas inteligentes de controle pode proporcionar uma economia de até 14%.
em projeções realizadas pela Agência Internacional de Energia. Esses valores podem ser observados no gráfico à direita, né, onde temos projeções até 2040. Um outro aspecto a ser considerado é o potencial de economia de energia associado aos equipamentos e sistemas conectados à rede de internet das coisas. Esses equipamentos eles têm uma tendência de aumento de participação de 13% em 2015 para 50% em 2040, é o que pode ser observado no gráfico ao lado. Então, já que eles têm essa capacidade de comunicação, é importante a observação de medidas adequadas, né, para garantir o resultado, né, de uma operação eficiente e consequente economia de energia associada a eles. Já em relação à aplicação das tecnologias digitais nas principais fases do ciclo de vida das edificações, a tabela a seguir ela sumariza para cada uma das 4 fases quais são as soluções digitais relacionadas e as funcionalidades, né, que são proporcionadas por essas soluções. Começando pela fase de projeto, as soluções de destaque são inicialmente o BEM, né, o Building Energy Modeling, a possibilidade de avaliação, de utilização de ferramentas de avaliação do ciclo de vida da edificação e utilização de ferramentas web de complexidades e naturezas diversas, mas que proporcionam a avaliação de funcionalidades do projeto, de características específicas. E em relação a esses benefícios, né, as funcionalidades alcançadas, a gente pode, a partir dessas ferramentas, né, utilizando esses critérios, realizar a simulação e otimização do projeto, né, colocando alternativas, variando configurações de equipamentos e também proporcionar a visualização do projeto, né, ter um entendimento maior em relação ao que compõe o projeto, o que vai compor, aliás, né, quais são essas alternativas e mesmo marketing, no aspecto de divulgar para o público de maneira ampla quais são os benefícios da utilização de determinadas tecnologias ou de equipamentos específicos. Já na etapa de construção, as soluções digitais elas podem ser aplicadas nos campos de monitoramento inteligente de energia e logística ágil, né, auxiliando o desenvolvimento, né, da obra, a implantação, também na concepção, né, desenvolvimento de componentes pré-fabricados ou mesmo impressão 3D, para soluções que têm características únicas, né, e não vão ser reproduzidas em escala. E na visualização, né, através de realidade virtual, né, para comunicação e educação, podendo divulgar melhor as características do projeto ou analisar melhor essas características, né, a partir dessas funcionalidades de realidade virtual. Então, as funcionalidades e os benefícios associados, né, basicamente são em relação à logística de construção, ao aspecto do aumento de potencializar a pré-fabricação e no treinamento e capacitação tanto de usuários como do pessoal envolvido na construção. Já na fase de operação, as soluções contemplam aplicações para medir e otimizar o uso da energia, softwares para gerenciamento de instalações e aplicativos domésticos inteligentes. Essas soluções proporcionam, né, um monitoramento e análise mais apurado, viabilizam a utilização de controles inteligentes, e possibilitam também a alteração de comportamento, pois o usuário ele pode estar mais ciente do qual é o perfil de comportamento, isso olhando até desde edificações com características residenciais, né, de uso individual, ou mesmo para edificações de uso coletivo e com usos mais diversos. Em relação à etapa de reforma ou demolição, as soluções aplicáveis elas são relacionadas à possibilidade de levantamento de dados para retrofits energéticos mais amplos, tanto pela capacidade de sensoriamento, como avaliação mais apurada das características das instalações, né, a serem demolidas ou mesmo reformadas.
Uma ferramenta para isso pode ser a utilização de escaneamento 3D de elementos da edificação, facilitando, né, a reprodução de elementos com características únicas. E também a avaliação de sistemas modulares pré-fabricados, que podem ser aplicáveis a edificações coletivas, como habitações populares, né, no caso. As funcionalidades proporcionadas, assim como na etapa de projeto, um aspecto comum é a simulação e otimização, pois podem ser avaliadas diferentes alternativas, os benefícios, os custos, né, relacionados a cada uma delas. A potencialidade também, a potencialização, aliás, da utilização de elementos pré-fabricados e o levantamento de informações para reciclagem, considerando as características levantadas das instalações, né, dos seus componentes que vão ser substituídos. Como visto, as experiências internacionais são bastante ricas e exitosas. Praticamente todas podem ser aplicadas na realidade brasileira. Digitalização, gás natural, seja em uso de equipamentos diversos ou em cogeração, certificação, financiamento para retrofit de edificações, enfim, todos eles podem ser adaptados. Existem algumas dificuldades de governança. A questão dos entes federados no Brasil, União, Estado e municípios, serem independentes, a semelhança dos Estados Unidos, é complicado, mas seguir o exemplo americano é bastante interessante dessa integração, eu acho que é uma boa opção. A questão da normalização, é muito importante que tenhamos normas traduzidas, adaptadas à realidade brasileira, como a ISO NBR 15.575, ou ISO 15.575, que trata do desempenho das edificações habitacionais, ou a NBR ISO 50.001, que trata mais dos aspectos operacionais do sistema de gestão energético, que é mais voltado muitas vezes para corporativo, mas voltado, ele se adequa bem aos condomínios, principalmente condomínios de serviços comerciais. Nós podemos olhar que tudo isso é perfeitamente aplicável ao Brasil. A normatização, ela é fundamental até mesmo para anteceder os códigos de obra, por exemplo, municipais. São importantes, mas quantas prefeituras podem estabelecer padrões? Se nós temos as normas, basta dizer que tem que seguir as normas. Não é? Isto é um ponto importante e que será o grande ferramental para difusão e apoio aos municípios do uso dos códigos de obras modernos com foco em eficiência energética. Exemplo disso, nós devemos olhar a experiência europeia com os EPCs, né, os certificados de performance energética, que foram muito importantes, talvez sejam importantes aqui também, para a promoção da preocupação energética numa transação imobiliária, seja a compra ou aluguel de um imóvel. É importante, mas não quer dizer que com aquilo que vai se ter uma grande eficientização dos prédios, mas pelo menos há uma conscientização deste uso, né? A questão do estabelecimento de níveis mínimos de performance, eu diria que é a última etapa. Somente depois de ter uma tecnologia bem desenvolvida, o uso de ferramentais digitais em projeto e avaliação de desempenho das edificações, é que podemos falar com segurança, que podemos estabelecer níveis mínimos de performance obrigatório, né? Finalmente, a questão da experiência com gás em países como os Estados Unidos, na Europa, principalmente para a cogeração, que é uma ação de eficiência energética notável, uma das prioridades da União Europeia, ela pode ser fomentada, ter uma grande difusão aqui no Brasil, notadamente em cidades com uma oferta de gás natural abundante e com uma demanda de ar-condicionado significativa. Isso se dá principalmente nas grandes metrópoles, né? Nós achamos, de maneira mais didática, dividirmos a apresentação em 2 vídeos. Estamos chegando ao final do primeiro vídeo. E o segundo vídeo é sobre as experiências brasileiras, um diagnóstico dessas experiências, que suportará a apresentação das melhorias que serão apresentadas no workshop, assim como as novas propostas. Por falar no workshop, o workshop será no dia 15 de outubro, das 9h30 da manhã até a 12h30. Nós lhe convidamos a participar, terá participação aberta, franqueada ao público para perguntas, e o canal é pelo YouTube, que é X Estudos. Tá? Você procurar, você vai encontrar facilmente e será bastante interessante. Então, lhe convidamos a assistir o próximo vídeo
e também participar do nosso terceiro workshop. Muito obrigado pela participação.